Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje é segunda-feira e hoje a gente vai ter uma aulinha de inglês se atualizando um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. O que tá rolando aí? Quais que são os últimos acontecimentos? Qual que é o dedinho dos Estados Unidos aí no meio? O que tá acontecendo? O que vai acontecer? Vai acabar a guerra? Não vai acabar a guerra? Vai ter negociação? Vai piorar? Hoje a gente vai entender as últimas atualizações desta guerra na nossa aulinha de inglês, se atualizando com as notícias pela lente da mídia americana. Então é o seguinte, você que já é aqui do canal, você que já conhece as aulas, já conhece o trabalho, já deixa o seu likezinho aí, aquele likezinho na confiança, você que já sabe que vai vir coisa boa pela frente. Se você é novo aí no canal, tá chegando agora, tá escutando esse cara aí falando umas palhaçadas, dizendo que vai te ensinar inglês, você ainda não tá confiando, segura o seu likezinho, assiste a aula. Se durante a aula alguma coisa te agregar, você gostar, você conseguir aprender um pouquinho de inglês, curtir a metodologia, aí sim você deixa o seu likezinho. Então, primeiro assiste e aí depois, se eu merecer, aí sim você deixa o seu like, combinado? Tenho mais uma notícia para vocês aí. Sexta-feira eu falhei miseravelmente em postar a nossa aulinha de inglês aqui. E eu disse que sexta-feira passada seria o último dia dos 3 meses grátis da nossa plataforma de imersão em inglês 360. Então, como eu falhei miseravelmente, eu vou estender para mais essa semana. Então, sexta-feira agora será o nosso novo último dia. Aproveite aí, se você ainda não pegou os 3 meses gratuitos lá na plataforma. Nossa plataforma, nosso curso completíssimo de inglês, todas as técnicas, cronograma, tudo que você precisa, assim, ó. A plataforma, com certeza, a plataforma mais completa para te ensinar inglês aqui no Brasil. Então aproveita que tem mais uma semana aí até sexta-feira para você pegar os 3 meses gratuitos. Agora sim, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Olha a cara da mulher, parece que tá tendo um derrame aqui. Vamos lá então, olha só. Essa aqui são as últimas notícias que a CNN postou hoje às 8h42 da manhã de segunda-feira, dia 17. Então 100% atualizado aí para você, guerra Rússia e Ucrânia. Então a gente tem esse headline que é o seguinte: European leaders to host Ukraine summit as Trump pushes peace talks with Russia. E aqui já tem um monte de coisa estranha. Se olha esse título aqui, você já fica confuso. Até uma pessoa que já tem um bom nível de inglês olha para esse título e fica confuso. Os líderes da Europa to host talvez você conheça, né? Então, hoje eu trouxe aqui, ó, as coisas um pouquinho mais organizadas. Vamos ver se você gosta, assim, um pouquinho mais organizada, assim, ó. O que é host? Ó, a pronúncia, host. To organize a special occasion or event and invite people. Organizar uma ocasião especial, um evento especial e convidar as pessoas. Ou seja, sediar, organizar, hostear, ser o host, ser o anfitrião. Então, os líderes europeus estão sediando uma Ukraine Summit. Já temos aqui o que é um summit também. Olha só, este azinho aqui, ó, é o mesmo da palavra country. Não é country, é country. E é esse mesmo azinho aqui, ó, country. Então, aqui é summit. Summit. O que é um summit? O summit é o cume, é o ponto mais alto de um morro, mas tem uma segunda tradução que é a meeting of leaders from different groups or countries. All countries aparecendo aqui, ó, mesmo all, country summit. Então, é uma reunião da cúpula, é a reunião dos líderes dos países. Então, isso é um summit. Então, os líderes europeus estão sediando uma reunião da cúpula, né, na Ucrânia, a reunião da cúpula da Ucrânia, as Trump pushes peace talks with Russia. Enquanto o Trump impulsiona, né, esse pushes pode ser impulsionar, aqui esse funciona legal, ou promover até talvez, né, enquanto o Trump promove, enquanto o Trump impulsiona, peace talks. Peace talks são conversas de paz, Ellison. Talks são conversas. Talk é conversar, mas, olha aqui do ladinho aqui, ó. O talk, ó, não tem L aqui, ó, não é talk, não é talk, é talk.
ele tem uma certa pausa ali no meio, né? Um Ozinho alongado, então é talk, talk, talk. Então, o que são talks no plural? Assim, talks no plural é o seguinte: serious and formal discussions on an important subject, usually intended to produce decisions or agreements. Então, uma tradução seria negociações, só que são negociações, são conversas, discussões formais e sérias sobre um assunto importante e que elas têm a intenção de produzir agreements or decisions, decisões ou então algum tipo de concordância, algum tipo de acordo, né? Então, acordos. Então, produzir decisões ou acordos. Então, a gente está falando de um negócio formal aqui. É gente grande, numa coisa formal, trocando ideia para chegar em acordos importantes. Então, é isso que são talks. Por isso pode ser negociações, mas é esse tipo de negociação, sabe? Nesse sentido bem formal da coisa. Então, de novo, olha só, que a gente tá aqui 5 minutos só no título, o resto é um pouquinho mais tranquilo, tá? European leaders to host Ukraine summit as Trump pushes peace talks with Russia. Os líderes europeus sediarão ou estão sediando uma reunião da cúpula da Ucrânia, enquanto o Trump impulsiona negociações de paz com a Rússia. Ficou legal agora? Esse aqui tá de lascar, tá? Vamos lá, aqui tá mais tranquilo, aqui embaixo, ó. What to know about the talks about Ukraine's future that Ukraine isn't attending. O que saber sobre as negociações sobre o futuro da Ucrânia que a Ucrânia não está attending. Attending é participando. Então é isso mesmo, a gente vai entender um pouquinho aqui durante esse texto, mas são negociações sobre o futuro da Ucrânia, só que nessa negociação a Ucrânia não está ali junto negociando. É basicamente só os Estados Unidos e a Rússia, né? Enfim, é o que está acontecendo. Aqui é o seguinte, ó. Good morning. Last week was busy in politics. And this week is shaping up to be largely the same, with a big focus on President Donald Trump's efforts to end the war in Ukraine. Então, bom dia. Que legal, um texto que começa com bom dia. Bom dia. Semana passada foi bastante busy. Busy é tipo assim, ó, agitado na política, né? Foi agitado na política. And this week is shaping up to be largely the same. E essa semana está shaping up para ser largely a mesma coisa. O que é shape up? Temos aqui do ladinho. Vem, shape up. Shape, ó. Quando você vê este carinha aqui, ó, a pronúncia é shape. Shape é to develop in a particular way. Tomar forma. Então, a semana está tomando forma, a semana está se desenhando para ser largely. O que é largely? Olha aqui, ó. Largely, temos aqui, ó. Largely. Almost completely, ou seja, em grande parte. Então, a semana está se desenhando para ser em grande parte a mesma coisa. With a big focus on President Donald Trump's efforts, com um grande foco nos efforts. Effort é quando você faz assim, você se esforça, né? Então, é os esforços do presidente Donald Trump para acabar com a guerra na Ucrânia. Here's what to know as you get ready in this Monday morning. Aqui está o que você precisa saber enquanto você get read. Get read é mais ou menos assim, ó, aqui, ó, curto e grosso. Se informar, ficar informado, enquanto você se informa nesta manhã de segunda. Saudi meeting, reunião saudita. A high-level Russian negotiating team is en route to... aqui o meu inglês vai falhar, porque isso aqui é meio que Arábia Sauditês, vai ficar complicado para mim. Riyadh, acho que é assim. Where they will be briefing Saudi officials ahead of talks with the US aimed at ending the war in Ukraine. A source with knowledge of the situation told CNN. Então vamos lá. A high-level Russian negotiating team, um time de negociação russo de alto nível. Então você vê que você lê literalmente de trás para frente, olha só. Um time de negociação russo de alto nível. De trás para frente a gente traduz. Is en route to
Riyadh. Vou ler em inglês aqui, não sei. É uma cidade, um estado da Arábia Saudita, não faço a mínima ideia. Aqui tá errado, já começa que... Pode até ser que dá de escrever junto, mas eu não encontrei em nenhum dicionário essa escrita junta, né? Encontrei separado e tem duas pronúncias, ó. En route. Ou então, a route. A route. En route. O que é? On the way to or from somewhere. Ou seja, em rota, a caminho, você está se dirigindo, indo. Então tem um time de negociação russa se dirigindo a este local. Where they will be briefing Saudi officials I'm sorry. Onde eles estarão briefing. O que é briefing? Briefing, vamos ver se eu botei a ordem certa. Brief tá certo aqui, ó. Brief é to give someone detailed instructions or information. Então, dar informações detalhadas a alguém, ou seja, informar, aonde eles serão informados, eles estarão informando Saudi officials, Saudi da Arábia Saudita, né? Officials não é oficiais. Officials são autoridades. Então, as autoridades sauditas ahead of talks. Talks a gente já viu que é das negociações, né? O que é ahead? Ahead é isso aqui, ó. Ahead é earlier than or before someone or something. Ou seja, before. Uma boa tradução aqui é before, à frente, antes. Então, eles estarão informando as autoridades sauditas antes das negociações com os Estados Unidos. Ahead of talks with the US. Aimed at ending the war in Ukraine. O que é aim, Alison? Aqui, ó. Aim. A pronúncia aqui, ó. Ahead. Brief. Aim. To intend. O que é to intend? To intend é ter a intenção. Você tem a intenção, você tem um objetivo, você pretende. Então, quando você quer falar pretende, você não vai falar I pretend. Não é I pretend, é I intend. I intend to go to Africa. Eu pretendo ir para a África, por exemplo, né? Então, o pretend é um false friend, que a gente chama de falso cognato. O pretend é fingir. She's pretending. Ela está fingindo. She is pretending. Ela está fingindo. Então, quero falar eu pretendo, né? Eu tenho a intenção, eu pretendo. Você vai falar I intend, ok? Então, to aim também significa to intend, ou seja, pretender, ter a intenção. Então, aqui, ó, com a intenção, com o objetivo de finalizar, mirar no fim da guerra na Ucrânia, ok? Então, essas negociações, os oficiais vão estar informando as autoridades antes das negociações que estão mirando o fim da guerra na Ucrânia. A source with knowledge of the situation told CNN. Source é uma fonte, então uma fonte com informação, com conhecimento da situação, disse a CNN. Aqui, ó, seguinte. One important thing to note. Uma coisa importante para perceber, para notar, para ficar de olho. The future of Ukraine will be discussed this week between Americans and Russians. O futuro da Ucrânia será discutido esta semana entre americanos e russos, with neither Europeans nor Ukrainians themselves expected at the table. Com nem os europeus, nem os ucranianos, themselves, eles mesmos, dá para dar uma ignorada nessa palavra aqui, nessa frase, né? Nem eles mesmos é meio que significa aqui. Nem os próprios, vamos traduzir como próprios. Nem os themselves, nem os próprios ucranianos ou os europeus, expected at the table. Esperados na table. Na mesa. Ou seja, vai rolar negociação e nem os próprios europeus e os ucranianos vão estar sentados na table de negociação. While President Volodymyr Zelensky said he will also visit Saudi Arabia this week, he won't participate in the talks. Mesmo que, embora, esse while aqui dá para traduzir como embora o presidente Zelensky, da Ucrânia, né, disse que ele estará visitando, ele irá também visitar a Arábia Saudita essa semana, ele não participará das negociações. Without Ukrainian involvement in the talks, the president says they amount to nothing. Sem a
o envolvimento ucraniano nas negociações, o presidente disse que eles amount to nothing. Aqui tem meio que uma pequena expressãozinha, ó. Not amount to anything, ou então amount to nothing. Então pode ser escrito dessas duas maneiras. Inclusive dá para usar o much também. O que é isso? To be unsuccessful, useless. Ou seja, não vai ser bem sucedido, vai ser inútil. Ou seja, o presidente disse que será inútil. O presidente ucraniano disse que as negociações sem a Ucrânia não vão acrescentar a nada, não vão chegar a nada, serão inúteis. We cannot recognize anything or any agreements about us without us. Nós não podemos reconhecer nenhum agreement, de novo aqui, ó, nenhum acordo sobre a gente sem a gente. Ele tem um inglês meio ruim, o Zelensky. He told reporters on Monday. Ele disse aos repórteres na segunda-feira. E aí temos mais... Então, aqui temos sobre a reunião na Arábia Saudita. Aqui temos a Emergency Summit. Vamos lá, mais um tópico. Emergency Summit. Já vimos que Summit é a reunião da cúpula. Então, a reunião da cúpula de emergência. European leaders are holding an emergency summit on Ukraine and the security of the entire continent. Os líderes europeus estão holding. Ellison, hold é segurar. Então, eles estão segurando uma reunião da cúpula de emergência? Não, porque o hold, ele é segurar, mas o hold, ele também é to organize and invite people to an event. Ou seja, organizar e convidar pessoas a um evento. Organizar. Então, os líderes europeus estão organizando uma reunião da cúpula de emergência. On Ukraine and the security of the entire continent. Sobre a Ucrânia e a security, né, a segurança, of the entire continent, do continente inteiro, da Europa inteira. UK Prime Minister Keir Starmer described it as a once-in-a-generation moment for a national security and said he was ready to put British troops on the ground in Ukraine if necessary. Olha só. UK Prime Minister. O que é Prime Minister? Ellison, conhece o Prime Minister? Prime Minister, ó. Prime Minister. Prime Minister. E você também vai ver abreviado. Ai, meu zóio. Você também vai ver abreviado assim, ó. PM, né? Então pode ser essa abreviação informal, ok? Então é the leader of government in some countries. É o líder do governo em alguns países. O primeiro-ministro, a primeira-ministra, talvez seria uma boa tradução. Então o primeiro-ministro do UK, do United Kingdom, Keir Starmer, United Kingdom, Reino Unido, ok? Descreveu isso como a once-in-a-generation moment, olha só, once in a generation moment. Quando um momento ou uma situação é once in a lifetime, once in a generation, isso só vai acontecer uma vez naquilo que você está falando. Once in a lifetime, uma vez na vida. Once in a generation, uma vez em cada geração. Então, é um momento que vai acontecer só uma vez nessa geração for a national security, para a segurança nacional. And he said he was ready to put British troops on the ground in Ukraine if necessary. E ele disse que ele estava pronto para colocar tropas britânicas no solo da Ucrânia se necessário. Então, olha só, temos aqui a reunião na Arábia Saudita, que a Ucrânia não estará participando na reunião, nas negociações sobre o futuro da Ucrânia, né? Temos aqui, então, essa reunião da cúpula dos líderes europeus, falando sobre a segurança da Ucrânia e da Europa inteira, né? Estão aqui até o United Kingdom preparado para colocar tropas lá na Ucrânia, se necessário. E aí aqui, a última parte do nosso tópico, para a gente finalizar. What's Russia saying? O que a Rússia está dizendo? Trump and Putin want to leave behind an abnormal period in relations between Washington and Moscow. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Monday. Esses nomes estranhos russos aqui é complicado, né? Mas vamos lá. Trump and Putin
O Trump e o Putin want to leave behind. Quando você leave behind, aqui ó, leave behind, você deixa pra trás, né? Ah, vamos deixar isso aí pra trás, sabe essa expressão? Então, mesma coisa. Want to leave behind, querem deixar pra trás an abnormal period. Eu acho que eu peguei a palavra abnormal. Peguei. Abnormal, ó. Quando você vê isso aqui aí é som de mesmo, tá? Então a gente viu aqui, vamos ver, aqui ó, tem esse A, né? Unroot. Aqui não. Onde mais tem aqui um som, ó? Largely. Aqui não tem. Aqui ó, shape. Nada disso. Quando é, né? Ó, ahead. Aqui não é ahead, é ahead. É meio que um E assim, ó. Ahead. E nem um A no começo, é um ahead. Aqui sim é um E. Abnormal. Boca bem aberta e abnormal, ok? O que é abnormal? Different from what is usual or average, especially in a way that is bad. Diferente do que é normal ou comum, especialmente de uma maneira ruim. Então, é uma coisa anormal, fora do normal, anômalo, atípico, excepcional, mas não excepcional num bom sentido. Excepcional no sentido ruim, tudo isso no sentido ruim, né? Então, eles querem deixar este período atípico nas relações entre Washington e Moscou. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Monday. O ministro estrangeiro, vamos colocar aqui para você ver a pronúncia aqui, ó. Aí a gente já entende o que é, ó, foreign, não é foreign, não é o do abnormal, é foreign, estranho, né? Foreign, meio que a boca cai assim, ó, foreign minister. Minister tem aqui em cima, né? Não coloquei. Minister. Foreign minister. O que é foreign? Foreign é estrangeiro. Tá? Só que quando é um foreign minister, ele é o ministro das relações exteriores. Tá? Então, é o ministro das relações exteriores da Rússia. Que é este cara aqui, né? Sergei Lavrov disse na segunda-feira. Então ele disse que os dois ali, o Trump e o Putin, querem deixar esse período atípico para trás. Querem esquecer isso daí, né? During their phone call last week, the two leaders agreed on the need to leave behind an absolutely abnormal period in the relations between the two great powers, when they essentially did not communicate except on certain technical and humanitarian issues. Lavrov told reporters. Vamos lá. During their phone call last week, durante a ligação telefônica dos dois semana passada, the two leaders, os dois líderes, né, o Putin e o Trump, agreed on the need to leave behind an absolutely abnormal period in the relations between the two great powers. Concordaram na necessidade de deixar para trás esse período completamente atípico nas relações entre the two great powers, os dois grandes poderes, né? As duas grandes nações, né? When they essentially did not communicate, quando eles basicamente, não se comunicaram. Except on certain technical and humanitarian issues, exceto em certos problemas. Esse issues aqui, ó, issues é problema, questões, tá? Acho que até puxei ela aqui, deixa eu conferir. É isso aí, ó. Issue, ó, lembra que esse cara aqui, ó, issue. A subject or problem that people are thinking and talking about. Um problema que as pessoas estão pensando e falando, né? Estão conversando sobre um assunto, uma questão, um ponto de debate. Então, exceto em certos assuntos técnicos e humanitários. O Lavrov disse aos repórteres. Bom, então isso aqui são as últimas atualizações, né? O que está rolando aqui na Rússia, a reunião de emergência e a reunião na Arábia Saudita. Eu espero que realmente você tenha conseguido aprender bastante vocabulário novo aqui. Tem bastante coisa. Obviamente, eu não vou cobrir tudo
que você não conseguiu entender. Talvez tenha mais coisas aí que você queria que eu tivesse dado uma atenção, né? Eu pego umas coisas mais estranhas e tal, eu faço a tradução geral, obviamente, e eu foco em algumas palavras. Se fosse focar em todas as palavras aqui, a aula ia ter 5 horas, aí ia ficar complicado, né? Eu tento pegar as palavras um pouquinho mais chatas, mais difíceis, mais... que não são tão comuns, que não são tão básicas, né? Essa é a ideia aqui desse tipo de aula, uma aula mais acelerada que a gente pega mais assuntos. O que a gente vai fazer agora? Nos últimos 2 minutinhos, a gente vai assistir esse vídeo, só que eu não vou fazer nenhuma tradução nem nada, é só pela experiência de assistir mesmo. Então a gente vai assistir esse vídeo juntos aí, quem sabe você consiga ver alguns desses que a gente aprendeu aqui hoje no meio deste videozinho de 2 minutos e 46 segundos. Então vamos fazer essa experiência juntos? Vou abrir aqui, vou botar minha cara pequenininha aqui em cima, não, vou botar minha cara pequenininha aqui embaixo, aqui, ó. Opa, olha eu viajando aqui, muito legal, vamos lá. I want to ask, what do you see as the most important issue for the U.S. to raise during these talks with Russia in Saudi Arabia on Tuesday? Well, ultimately, I think the most important thing overall is long-term security. I mean, they eventually will probably come up with some sort of immediate ceasefire or whatever you want to call it. But nobody really believes that the ceasefire is going to last until you know where you're going after the ceasefire, or at least during the ceasefire. Because the question is really, would Russia be able to come back after some type of period and perhaps you attack Ukraine again, or as some of the countries in the region believe or fear that they might actually, try to invade or move into another country in the region. Now, the Russians say we have no intention, but still, this really is a question. Short term. And obviously, Paula, right now, there's a lot of short term going on. I mean, the pace of this is very quick. There aren't a lot of details, but the details have to be clear if you're going to have long-term security. What do you make of the fact that Ukraine will not be present at these talks in Saudi Arabia, but instead will be part of dual negotiations in Kyiv? I think if you talk to President Zelensky, probably off the record, he would be very concerned. I think the Ukrainians, there's no question, feel that they are being at least put in second place at this point, because a lot of the immediate dialogue is between the United States and Russia, and specifically between Putin and Trump. And Zelensky is feeling that he is somehow, the second thought in the administration, not the first. So that is a problem. But he does not have, at this point, a really strong negotiating position. The war has been going very poorly at this point, or at least it's kind of in a situation of stasis. And so, what does he do? He has to make the best of a bad situation. And he was counting originally on the United States to really, stand by them. Now, the administration, there are a lot of, as you can see, I'm saying now, but because there are a lot of sides to this, but the administration would say, no, they will be part of this. Don't worry. But I think the Ukrainians are worried. When do they come into the negotiations? When everything's already on the table and they don't get a way to define where everything's going? Right, yes, that's complicated. Qual que é a sua opinião aí sobre essas coisinhas que a gente viu hoje? Sobre a Ucrânia não estar no meio das negociações? Você acha que é certo? Você acha que vai dar certo? Você acha que eles não estão ali porque, que nem a mulher disse, eles realmente não têm uma posição de negociação ali? Sobre tudo que a gente aprendeu aqui de inglês, tente usar o seu vocabulário novo para me deixar um comentário aqui embaixo sobre a sua opinião sobre esse negócio tudo que a gente viu aí, certo? Eu espero que você tenha curtido essa aula, gostado bastante, aprendido bastante coisa nova, melhorado aí um pouquinho do seu entendimento no inglês. Agora, se você não deixou o seu like ainda, peço o seu like, caso você tenha gostado, caso essa aula tenha agregado para você, isso ajuda muito o canal. Se você tem grupos de inglês em que você participa,
Compartilhe essa aula nos grupos de inglês também, isso ajuda muito. Compartilhe mesmo com seus amigos que estão estudando inglês. Isso também ajuda bastante aqui o canal. Não se esqueça dos 3 meses grátis, de grátis, no Inglês 360, aqui embaixo, última semana. Agora eu prometo que é a última semana de verdade. Não perca a chance dessa última semana. Cadastre-se lá e ganhe esses 3 meses gratuitos na nossa plataforma de imersão. E espero vê-los novamente num próximo episódio e peace out.